Olá, eu tenho aqui um problema de cálculo de deslocamentos na tração e compressão simples. Percebam que essa estrutura não é uma treliça, né? Para ser uma treliça, todas as barras teriam que ser articuladas nas duas extremidades, não é o caso. Essa barra A, B, C, D é uma barra rígida. Agora, essa estrutura tem três barras de treliça. As barras um, 2 e 3 estão nessa condição, articuladas nas duas extremidades e sem carregamento entre as articulações. Então, a gente já sabe, barras desse tipo só tem força normal, né? Então, vejam, embora a estrutura não seja toda uma treliça, ABCD é rígido e não se deforma. ABCD tem força cortante, momento fletor e força normal, mas não se deforma. As barras que podem se deformar, que são um, 2 e 3, são barras de treliça. Isso é bom, porque a gente sabe calcular deformações em barras de treliça e sabendo como essas barras se deformam, a gente vai estudar como essa estrutura vai se movimentar, vai se acomodar para caber os novos comprimentos das barras, né? Então, o procedimento é sempre a mesma coisa. A gente primeiro, por equilíbrio, tenta calcular as forças normais das barras, calcula depois o delta L das barras, depois faz aquela construção de Villiot para saber onde os nós vão parar, né? Bem, na primeira parte, que é o equilíbrio, né, montar, calcular as forças normais, é muito comum que a gente comece pensando nos apoios, né? É um procedimento que está acostumado a fazer em R0, calcular primeiro reações de apoio, depois analisar o resto da estrutura. Mas eu quero lembrar que toda vez que a gente tem uma barra de treliça como essa aqui, chegando no apoio, as reações desse apoio fixo, na verdade, tem a direção da barra, né? Porque se vocês colocassem, eh, se vocês imaginassem aqui, por exemplo, que poderia ter duas reações nesse apoio, poderia ter uma reação vertical e uma reação horizontal. Lembre-se que existe uma articulação aqui do outro lado, né? Então, para que o momento fletor seja zero na articulação, é preciso que essa reação seja zero. E, portanto, a reação final passa a ter a direção da barra, como devia ser. A barra só tem força normal, se eu fizer um corte na barra numa posição qualquer, eu só devo ver esforço na direção da barra. Em outras palavras, nesse tipo de estrutura, calcular as reações de apoio é a mesma coisa que calcular as forças normais, dá tanto trabalho quanto, não vale a pena, né? Então, quando eu olho esse tipo de estrutura, a primeira coisa que me ocorre é o seguinte: esse sólido ABCD, ele está vinculado por três barras de treliça. Cada barra de treliça só tem uma força normal, uma incógnita. Então, é um sólido que está vinculado por três, como se tivesse três reações de apoio do tipo força normal, né? Com três equações de equilíbrio, a gente calcula essas três forças normais. Então, eu acho que o procedimento mais fácil é a gente isolar esse sólido ABCD, representar todos os carregamentos sobre ele e nele impor as condições de equilíbrio, né? Eu já tenho aqui ele aqui desenhado. Vamos representar primeiro o carregamento externo, que já está atuando, né? Alguma coisa assim. De intensidade Q, e depois as forças normais. Vai ter uma força normal N1 aqui nessa direção, 2 e 3. Então vai ser N1 assim, não vou colocar o sentido ainda, N2 assim e N3 assim. Tá? Eu não vou colocar o sentido, porque às vezes a gente olhando para a figura, a gente consegue antecipar qual deve ser o sentido correto. E tendo o sentido correto, fica tudo mais fácil, né? Uma sugestão que eu vou dar para vocês: na hora de representar esforços internos, como as forças normais, não façam isso nessa figura. Façam uma figura separada, em que vocês separam aqui, isolam o sólido e nele vocês aplicam os esforços externos. Aí fica claro qual é o sentido
da força sobre o sólido e, portanto, qual o sentido que o sólido, da força que o sólido exerce sobre as barras. Aí vocês não se confundem com o que é tração e compressão, né? Bom, então se vocês pensarem em termos de equilíbrio aqui, quais deveriam ser os sentidos dessas forças? Pense, por exemplo, no equilíbrio de momentos em relação ao ponto A. Essas duas aqui não entram. O momento de Q é no sentido horário, não é? Então, o momento dessa força tem que ser no sentido anti-horário. Obrigatoriamente, essa força tem esse sentido, né? Depois, o que mais que a gente pode antecipar? Pensem agora no equilíbrio de forças horizontais. Como essa força tem componente horizontal para cá e a única outra força que tem componente horizontal é essa, ela tem que ser de tração também, obrigatoriamente, né? Agora, essa outra, o que a gente poderia fazer? Ah, dá para fazer aquelas coisas assim, ó, se vocês prolongarem essa força aqui e prolongarem essa força aqui, imaginem o equilíbrio de momentos em relação a esse ponto, né? Essas duas não dão momento, essa aqui vai dar um momento nesse sentido, né? Então essa outra teria que ser nesse sentido, certo? Acho que é isso, né? Bom, então vamos fazer as contas, vai. É, N1, N2, N3. Para calcular esse N3 aqui, o que que eu faria? Eu faria a soma de momentos em relação ao ponto A, né? Então, eu faria a soma de momentos em relação a A igual a zero. Isso aqui vai dar Q vezes, essa distânciazinha aqui é A, né? Q vezes A, que é essa resultante, vezes A sobre 2, é o momento provocado por essa carga distribuída, menos N3 vezes. Lembre-se de que o momento é o produto da força pela linha, a distância da linha de ação da força até o ponto considerado, né? Nesse caso, essa distância é isso aqui. É a diagonal de um quadrado de lado A, é A raiz de 2. Vocês poderiam também ter decomposto N3 numa componente vertical e uma componente horizontal. Só a componente vertical daria momento em relação a A. Ela seria N3 raiz de 2 sobre 2, mas aí vocês multiplicariam por 2A, daria a mesma coisa, né? Isso aqui tem que dar zero. Daqui sai que N3 é igual a QA dividido por 2 raiz de 2, né? QA dividido por 2 raiz de 2. QA dividido por 2 raiz de 2, multiplicando em cima e embaixo por 2 por raiz de 2, dá raiz de 2 sobre 4, QA, tá? É isso, né? E esse N2 aqui, hein? Vocês percebem que para ter a mesma componente horizontal, ele tem que ser igual ao N3, né? Para equilibrar no horizontal. Então, isso aqui vai ser igual ao N2, né? Tá? E depois o N1. O N1, vocês podem fazer o equilíbrio de movimentos em relação a esse ponto aqui, né? A, B, C, D. Vou chamar esse ponto aqui de E. Se fizerem soma de momentos em relação ao ponto E igual a zero, vai dar Q vezes A
vezes A sobre 2, ou seja, QA ao quadrado sobre 2, é esse momento, menos N1 vezes A igual a zero. E, portanto, o N1 é. Olha, nem eu sei onde é o número 2 e uma letra A, né? Vai ser QA sobre 2, acho. QA sobre 2. Tá? As três de tração, né? Bom, então agora a gente precisa calcular os ΔLs das barras, né? Percebo que as barras não têm o mesmo EA. O ΔL da barra 1 é a força normal na barra 1, que é QA sobre 2, vezes o comprimento da barra 1, que é A, dividido pela rigidez da barra 1, que é EA, né? As barras 2 e 3 têm a mesma força normal e têm o mesmo comprimento e têm o mesmo EA. Então, o ΔL2 é igual ao ΔL3, igual a força normal nessas barras, que é raiz de 2 sobre 4, QA, raiz de 2, QA sobre 4, vezes o comprimento dessas barras, que é raiz de 2, A, dividido pelo EA dessas barras, que é raiz de 2 sobre 2 EA. Então, vai ficar 2, vai ficar 2 raiz de 2, né? Vezes aquela grandeza lá. Olha, se eu chamar esse negócio aqui de delta, isso aqui vai dar 2 raiz de 2 sobre 4. É isso? 2 raiz de 2 sobre 4, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 2 delta, tá? Depois eu tenho que verificar, não sei, eu não sei quanto tem que dar isso aqui. Aliás, inclusive eu estou com o óculos errado, não sei o que pode acontecer aqui hoje. Vamos ver. Muito bem, supondo que isso aqui esteja correto, agora a gente tem que fazer aquela construção, que é o diagrama de Villiers. Por onde a gente começa, hein? Eu quero saber os deslocamento vertical dos pontos C e D. É, Bom, a gente sempre começa. Quem vai determinar o movimento dessa estrutura ABCD são os pontos A e C, né? Que estão ligados a barras que se deformam, né? Agora, para saber onde vai parar o ponto, a gente precisa ter informações vindas de dois lugares. Então, percebam que, a princípio, não seria bom começar por C, porque eu só sei o que acontece com C vindo pela barra 3, né? Falta outra informação. Então, vamos começar pelo ponto A. No ponto A, eu tenho duas barras cujo ΔL eu conheço, né? Eu sei que a barra 1 aumentou delta e a barra 2 e a barra 3 aumentaram raiz de 2 delta. Bom, então, veja, esse ponto é fixo. Se a barra 1 aumentou delta, eu vou marcar aqui um aumento de comprimento delta, exagerando bastante esse comprimento. Pode ser que até eu tenha exagerado demais, que é para facilitar a visualização. Lembre-se de que essa figura, o diagrama de Villiers,
Ela não está na mesma escala da estrutura. Se fosse na mesma escala, eu nem veria o delta, porque os delta L's de barras submetidas à tração são tipicamente da ordem de milésimo, né? Uma barra de 1 metro tem 1 milímetro de delta L. Então a gente tem que desenhar numa outra escala, o que não é problema, porque todos os deslocamentos são apurados na figura verde, e na figura verde está tudo com a mesma escala, tá? Então, olha, do ponto de vista dessa barra, ela aumentou de comprimento delta, e agora ela pode rodar. E ao rodar, a gente confunde o arco com a tangente. Não é isso? Quer dizer, a rigor, esse ponto descreve um arco. Mas para pequenos deslocamentos, a gente pode confundir o arco com a tangente. Bom, já estou vendo o que vai acontecer aqui. Deixa eu escrever esse delta para cá. A barra 2, percebam, ela aumentou raiz de 2 delta, né? Se isso aqui é delta e ela aumentou raiz de 2 delta, ela vem parar aqui, ó. Eita, peraí. Ela faz assim, né? Esse segmento aqui é a raiz de 2 delta. E com esse novo comprimento, perceba que o outro ponto é fixo. O que pode acontecer é ela rodar em cima, em torno desse ponto. Mas ao rodar, a gente pode confundir o arco com a tangente. Tá? Então aqui tem um ângulo reto, aqui tem outro ângulo reto. E então veja, do ponto de vista dessa barra, a linha estaria nessa reta. Do ponto de vista dessa barra, ele tem que estar nessa reta. Conclusão, essa aqui é a posição final ali, tá? Certo? Então, agora, o que que a gente pode fazer? Uma característica dos corpos rígidos, né, os movimentos rígidos, que é o que pode acontecer com essa barra ABCD, é que as distâncias entre dois pontos quaisquer não podem mudar, né? Então, em particular, a distância entre A e C não muda. É como se houvesse uma barra ligando os pontos A e C, não é? Vou até desenhar essa barra aqui. Não existe essa barra, né? Mas é como se ela existisse. Vamos pensar, dessa forma. É como se existisse uma barra assim, entre A e C. Eu não consigo fazer essa figura. Esqueci, eu posso usar uma régua, né? Entre A e C. É como se houvesse uma barra entre A e C. Então, agora, para determinar a posição final de C, eu tenho informações vindas como que se fosse de duas barras, AC e a barra 3, não é? Do ponto de vista da barra 3, o que que pode acontecer com o ponto C? Bom, a barra 3 aumentou de comprimento raiz de 2 delta. Como esse ponto é fixo, eu vou marcar raiz de 2 delta para cá. Isso aqui é raiz de 2 delta. E com esse novo comprimento, a barra pode rodar em torno desse ponto fixo. Alguma coisa assim, né? Então, no que depende da barra 3, o ponto C' pode estar em qualquer lugar dessa reta.
Agora, e no que depende da barra AC, essa barra fictícia entre A e C? Bom, aqui é aquela situação em que, como a outra extremidade se desloca, eu vou imaginar primeiro uma translação, vou ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Como se a barra inteira andasse para cá, porque esse ponto andou. Então, imagine aqui uma translação assim, né? Nessa translação significa que todos os pontos têm o mesmo deslocamento, né? Em particular, esse ponto C, ele vai andar o mesmo raiz de 2 delta para cá, nesse primeiro movimento. A partir daqui, a barra não tem delta L, porque ela é rígida, mas ela pode rodar. E nessa rotação, o arco se confunde com a tangente. Então, vou marcar aqui uma reta assim. No que depende da barra fictícia AC, o ponto C pode estar em qualquer lugar dessa reta. Bom, como o ponto C tinha que estar nessa reta aqui, que eu vou tentar incompridar, a gente acaba descobrindo qual é a posição final C', né? Tá? Problema chato, hein? Bom, aí nós vamos ter que fazer umas contas aqui para descobrir qual que é essa deslocamento vertical do ponto C. Esse aqui está até fácil. Agora, o ponto D, hein? Como é que eu acho a posição final do ponto D? Bom, eu posso fazer assim. O ponto D está ligado a A e C por barras rígidas, né? E tanto uma barra como a outra tem deslocamento na outra extremidade, né? Então vamos fazer assim. Talvez tenha um jeito mais fácil, né? Que não está me ocorrendo agora, não tem importância. Do ponto de vista dessa barra, a primeira coisa que eu faria seria marcar uma. Deixa eu usar uma régua. Do ponto de vista dessa barra, a primeira coisa que eu marcaria seria uma translação. E a barra viria parar nessa posição, tá? Essa barra AD, porque esse ponto andou, ela sofreu esse movimento de translação. Não tem ΔL, e agora eu marcaria uma rotação, uma possibilidade de rotação em torno do ponto A. Então, eu marcaria essa reta aqui assim. Do ponto de vista da barra AD, o ponto D' tem que estar nessa reta, tá? E agora, hein? Bom, do ponto de vista da barra CD, primeiro uma translação. Não, primeiro o ponto C vem andar para cá, né? Nossa, que problema mais chato. Deve ter um jeito mais fácil. Não é fácil a vida de aluno, hein? E quem sabe a gente apurando essa rotação aqui, a gente chega numa coisa mais fácil. Essa rotação também não vai ser fácil.
Ó, vou tentar uma coisa aqui. Ó, olha, pensa na barra AC. No final ela rodou e veio parar aqui. Não, veio parar aqui. A linha, C'. Esse ângulo de giro aqui, esse ângulo θ aqui, foi quanto rodou a barra AC, né? Ela estava aqui, transladou para cá e depois rodou desse ângulo θ. Esse ângulo θ tem que ser o mesmo ângulo de giro da barra AD. Ela transladou para cá e depois vai rodar assim, né? É um problema chatíssimo que só podia ser obra do professor Diogo. Esse aqui vem para a posição D', tá? Depois da rotação do mesmo ângulo θ aqui, tá certo? Então, então vamos lá. Eu quero a componente vertical dos deslocamentos. Hum, Estou quase desistindo, hein? Então, vou fazer assim, ó. Isso aqui está mal feito. Esses dois pontos deviam estar no mesmo alinhamento. É que eu não fiz com a régua. Então, ó, eu acho que sai por aqui, ó. A soma desses dois. Então vamos ver o que que dá isso, ó. Isso aqui é raiz de 2 delta, isso aqui, porque esse aqui é igual a esse. E isso aqui é a diagonal de um lado de quadrado, raiz de 2 delta. Então isso aqui dá 2 delta, tá? Agora vejo que isso aqui também está a 45 graus, né? Se isso aqui é 2 delta, isso aqui também é 2 delta, tá? Então o deslocamento vertical de C é 2 delta, certo? Agora, olha, o de D, esse pedacinho aqui é igual a esse, raiz de 2 delta. E esse pedacinho aqui tem uma semelhança de triângulo com esse aqui, ó. Isso aqui vale 2A e o deslocamento deu 2 delta. Se isso aqui vale raiz de 2A, isso aqui vai ser raiz de 2 delta. Certo isso? Né? Ó, tô olhando para esse triângulo aqui. Esse triângulo, esse segmento
é o tamanho dessa barra fictícia que sofreu uma translação. Portanto, é 2A. Rodou de um ângulo θ e teve um deslocamento 2 ΔT. Esse segmento aqui é o resultado da translação dessa barra de comprimento raiz de 2A. Então, isso aqui tem que ser raiz de 2 ΔT. Conclusão: o deslocamento vertical de D, que é isso aqui, ó, vai ser isso multiplicado por raiz de 2 sobre 2. É 2 raiz de 2 multiplicado em 2 raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Portanto, vai dar também 2 ΔT. Tá? Então, se eu não errei alguma coisa, o que é bem provável, quer dizer, é bem provável que eu tenha errado, as componentes a resposta vai ser o deslocamento vertical dos pontos C e D. O deslocamento vertical de C vai ser isso aqui, que é 4 ΔT. Nas variáveis originais do problema, que quem inventou delta fomos nós, né? O delta é QA ao quadrado sobre 2EA. Então, isso aqui vai dar 2 QA ao quadrado dividido por EA. Tá? E o deslocamento vertical de D, que é esse tanto aqui, vai dar 2 ΔT. Metade desse. Portanto, é QA ao quadrado dividido por EA. Tá? Se eu não errei nada, é isso aqui. Eu espero que eu não tenha errado, né?